Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Eduardo Pereira, você está no canal Eduardo Pereira Broker e nós estamos aqui no escritório de um dos maiores arquitetos de Votuporanga e região, Guilherme Melhado, juntamente com seu parceiro Aldrey. A sua família, tá todo mundo reunido aqui, a Nayara, e eu quero apresentar para vocês esse cara que é espetacular, meu amigo Guilherme Melhado. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, Eduardo. Como é que você tá, parceiro? Tudo na paz. Tava viajando, tava passeando, sempre, curtindo. Né? Delícia, né? É isso aí. Precisamos de novos ares para a abertura da criatividade. Isso é verdade mesmo. Legal. Ô Gui, cara, a gente está iniciando esse projeto, a ideia é a gente estar sempre em contato, não é um evento único, para a gente estar discutindo sobre a nossa ótica, nossas ideias, nossos projetos, nosso jeito de enxergar o mercado imobiliário, econômico da nossa região. Eu acho que não só Votuporanga, até porque você já expandiu, né? Você está em várias regiões, você veio de Birigui, está trabalhando em Rio Preto, Fernandópolis, Mirassol, Jales, né? Você acabou de falar para mim que está com um projeto em Jales. A gente vem numa gama de projetos, estamos até com um projeto internacional, né? Fechado, e a gente vem difundindo bastante nosso trabalho. Você está internacionalmente falando, você está indo para onde? A gente está com um projeto atualmente na Espanha, um anteprojeto, né? A gente vem trabalhando em nível nacional, principalmente, mas também com projetos para o internacional. Que legal, cara. Então, estamos reestruturando, criando um novo escritório, né? Em breve a gente vai ter uma nova sede. Está do lado da prefeitura, né? Um projeto de agrupamento, de criar uma equipe mais, de um volume legal, de um trabalho mais selecionado, né? Então, a gente vem um projeto agora para 2023 de reestruturação do escritório, até para atender toda a parte, a gama da procura que a gente vem tendo, né? Entendi. Hoje a gente tem um déficit de atendimento devido à alta demanda da nossa procura de trabalho. Você está com o escritório há quantos anos, Gui? A gente vai fazer, se eu não me engano, 10 anos de escritório, né? 10 anos já. 10 anos. No meio da arquitetura até é considerado recente, né? Mas o trabalho, como eu disse, vem bem sendo difundido. A gente tem um estilo bem próprio, né? Que vem sendo bem reconhecido. Então, estamos com um trabalho bem interessante. É uma coisa que assim, particularmente eu que estou no mercado imobiliário, né? E a gente lida com os produtos que você projeta, a gente percebe que hoje você, se não for a maior referência do meio da arquitetura, é uma das maiores referências. Hoje o pessoal fala da assinatura do teu escritório como uma assinatura muito valiosa. Inclusive não só Votuporanga, né? Se a gente pegar em outras regiões, você tem feito grandes trabalhos, né? Sim. A gente tem marcado bem, né? A gente veio com essa proposta diferente de ter uma arquitetura inovadora, né? Com requinte de tendências, de um estilo mais limpo, ao mesmo tempo imponente, né? A questão hoje é da valorização do ser humano. Hoje a residência, ela tem a necessidade de ser um refúgio, né? E todo mundo quer aquela residência bem apresentável, tanto por fora e aconchegante por dentro. Entendi, cara. Olha que legal. Né? Então, você pensa o imóvel imaginando o bem-estar da família que vai estar utilizando o imóvel. Todos os projetos são personalizados e a gente atende através de um programa de necessidades. A gente tenta entender toda a necessidade do cliente, né? Que é totalmente específico. A gente tem pessoas com comportamentos totalmente diferentes, né? Então a gente personaliza, a gente entende um pouco do comportamento, né? Tenta entender um pouco o que ela procura num visual, né? E a gente transfere isso para o cliente num projeto personalizado. Então nenhum projeto é reproduzido, ele é reestilizado, né, em função ao cliente. Entendi. E você já entrega o projeto de interiores também, né? Também. Todos os projetos levam um pré-interior nosso, né, para ser seguido e que traz um resultado muito benéfico, né? O cliente tinha muita necessidade no início e ficava muito perdido na parte de interior, né? E era uma deficiência regional. E é a parte mais difícil mesmo. Que é a parte mais delicada, inclusive, né? Então eu enxerguei um pouco dessa deficiência e fiz essa proposta. Foi onde ajudou a difundir o nosso trabalho, né? A princípio... Essa já é a parte mais da Nayara, né? Aí foi onde a gente conseguiu trazer a Nayara, né? Que ela está atuante e está totalmente atualizada no meio do interior, né? Aí eu fiz esse encaixe com a Nayara,
que teve um sucesso, né? Então, hoje o cliente ele compra um projeto de arquitetura e interior, né? Ele tem uma casa por dentro e por fora nos mínimos detalhes, né? Isso trouxe muito benefício, economia do cliente, né? Muitos desperdiçavam acabamento, usava de forma errada, né? Hoje a gente veio para segurar, para trazer uma obra de qualidade para o cliente. Espetacular, irmão. Espetacular. Bom, eu vivi isso na pele, né? Sim. Você fez o projeto da minha casa e cliente igual eu, você deve ter aos montes, uns caras chatos, né? Que tem que fazer 15 projetos para poder acertar num... Não, foi bem legal a nossa passagem, né? Foi. A gente teve um resultado muito bom na tua residência, né? Você sabe que uma das maiores dificuldades que eu tenho, Gui, assim, nossa primeira proposta aqui é falar sobre tendência, né? A gente vai tentar tocar esse assunto aqui sobre tendência. Mas uma das coisas que mais, assim, me preocupa quando a gente fala de tendência, de previsão, eu tô construindo algo agora, que para esse momento ele é moderno. Exato. Para esse momento ele é atual. Exato. Como prever para que esse atual não fique desatualizado dentro de 5 anos ou 10 anos? Como prever, como fazer um projeto que ele seja ao mesmo tempo arrojado, moderno, porém que ele não se desatualize tão rápido? Por isso que você tem que estar bem afinado, não só com as tendências. A tendência, eu uso ela de uma forma generalizada como um modismo, né? Você tem uma tendência, na sequência você tem a moda. Tanto é que a arquitetura e a moda, elas andam juntos. A maioria das tendências da arquitetura vem da moda. Entendi. Né? Então, assim, você tem momentos diferentes. Mas a gente tentou fundir a tendência com o não datativo, vamos dizer, não temporal, né? Então eu uso alguns materiais, por exemplo, lendo sobre a tendência, aplico de uma forma diferente, que não date a obra, né? Não dê um tempo à obra. Então a gente usa materiais ligados à tendência, materiais de origem naturais, né? Que são materiais que provavelmente vão estar o tempo todo, do início ao fim, Sim. do atual ao futuro, atualizados, né? Então a gente aplica muito isso na obra, para que a tua obra sempre fique atual, né? Não usamos materiais muito relacionados à moda atual. A gente tem materiais que ele é totalmente modista, né? Ele é usado naquele determinado momento e depois ele não é usado mais. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, que assim, principalmente assim, a gente está no mercado, a gente mais ou menos que sabe o que acontece, né? Essa mudança, ela é rápida. Hoje, cada vez ela vem mais rápida. Sim, né? e tem muita gente, muitas famílias que não tem essa noção. Exato. E como proteger isso? Como fazer com que a pessoa, de repente, não tome uma decisão errada? Então, é algo que, assim, eu sempre me preocupo com isso. Por exemplo, a gente estava fazendo a minha casa lá, quando a gente estava construindo a minha casa. No primeiro projeto, eu falei, Gui, a gente precisa olhar a questão do posicionamento do sol. Exato. Porque senão você vai me fritar dentro da casa. Aí fomos mudando a casa. Exato. Um dos primeiros princípios, isso já saindo um pouco fora da tendência e moda, é a questão climática, né? A gente tem determinadas regiões que a gente precisa do sol para aquecer a casa e temos o extremo que é a nossa situação, que são sols escaldantes, né? Que elevam a temperatura da residência. A gente tem problema de o sol penetrar em algumas vidraças, né? Então, todo projeto, a gente aqui se concebe através dessa iluminação, tá? Ela é muito importante. Sim. Ela determina muito sobre o projeto, né? Até formato do projeto inicial. E disso a gente vai lapidando. Então, assim, na nossa região, como ele é muito quente, ele é muito importante de se pensar de uma forma de proteger, de trazer melhorias no conforto térmico. Sim. Então, além do posicionamento, a gente tem materiais, como coberturas mais térmicas, paredes mais protegidas termicamente. Então, tem vários fatores isso é um dos fatores que é visto em projeto, no processo criativo do projeto. A gente tem altura de terreno, né? A gente tem N fatores que determinam também a sistemática do projeto. Entendi. Tá? Isso é legal, né, cara? Isso é legal demais. Exato. Ô Gui, falando sobre tendência, voltando aqui o assunto ainda para a questão de tendência, o nosso bate-papo, eu fiz uma série de vídeos curtos agora recentemente falando sobre algumas tendências e tudo isso
pegando alguns sites falando sobre esse assunto, como publicidade imobiliária, outros sites como Infomoney, e a gente tentando entender a projeção do mercado imobiliário para os próximos anos, ou para 2023 especificamente falando. E uma das coisas que a gente percebeu, que é algo que você defende muito, a gente já conversou sobre esse assunto em outras ocasiões, é a questão das residências mais leves, né? O chamado steel framing, né? Isso. Como é que você enxerga isso para o futuro? Você acha que isso chega na nossa região? Isso vai mudar realmente? Por exemplo, a gente tem aqui no condomínio Portal 11 uma casa espetacular de um dos empresários de Votuporanga, que eu não sei nem se foi você que fez o projeto ou não, mas é uma casa praticamente de metal, a parte de estrutura dela, de colunas, com fechamento também de metal. Como é que você enxerga isso? A gente já vem implantando também outras metodologias. A gente tem alguns projetos de EPS, que a gente tem paredes de isopor sólido com uma tela de aço que é feita todinha. As paredes são de isopor, uma camada de reboco que é um dos melhores sistemas, no meu ver, para a nossa região. Você tem uma parede densa, que ela é balística, sísmica, ela tem muito pouca retração, totalmente térmica, né, e leve. Então você tem economia de estrutura, um pouco mais de rapidez na obra, e você tem a questão térmica, você tem um conforto térmico maravilhoso, você não tem transferência de calor e radiação solar através de paredes, através do material. Esse é um dos materiais que esse material específico... Isso já está rolando, já está rolando, estamos com várias residências. Aqui na região tem? Já fizemos mais de 3 unidades, eu fiz uma empresa fora, uma transportadora inteira também desse material. E isso cada vez mais eu acho que vai estar em evidência, porque assim, a gente está com uma dificuldade muito grande na mão de obra, tá? Cada vez mais. O que eu enxergo? A escassez da mão de obra do sistema convencional. A gente vê cada vez mais pessoas não acompanhando o ritmo dos antigos construtores, né? A gente vê uma nova geração que ela é mais apegada à tecnologia, né? Ela está menos disposta a encarar o tempo, o calor, um trabalho mais pesado, mais braçal. Então eu vejo uma redução muito grande no meio convencional, que é um meio que ainda gera muita resíduo, né? É demorado, é imprevisto, você não consegue quantificar perfeitamente esse tipo de obra. Então eu acredito que no futuro, dentro de não muitos anos, poucos anos, cada vez mais essas tecnologias vão estar mais presentes, até o ponto de realmente a construção tradicional deixar de existir, tá? Não sei em quanto tempo, mas ela vai acontecer em breve, né? Por escassez e por desperdício de materiais. Entendi. Tem algumas coisas que a gente tem que se adaptar, né? Exato. Pegar em países de primeiro mundo, por exemplo, né? Eu tenho um irmão que mora no Japão, não sei nem se você sabe disso, mas ele conta que o modelo de construção lá é completamente diferente. Eles muita madeira. Fazem casa em 30, 40 dias, casa de cima e embaixo. E é tudo radier, né? Maioria, porque lá você tem abalo sísmico, né? Então toda a estrutura lá ela é bem flexível, ela é feita para sofrer deformações. Então é uma casa leve, plástica, né? No modo da plasticidade, né? E você tem sistemas de prédio com controle de movimento, você tem pêndulos que contrabalanceam os terremotos, né? Vendavais em algumas outras áreas mais extremas. Mas você pega um país como esse, países como Estados Unidos, você não vê, por exemplo, muitas construções, ou não sei se vê, né? Talvez você vai poder contrapor o que eu estou falando. Mas a gente não vê muitas construções com laje, né? Laje de concreto. Porque assim, realmente o sistema monolítico é um sistema pesado, né? O sistema de, por exemplo, lajes, ele é rígido. Para nós que não temos problemas de movimento, de terremotos, vendavais, ele é um sistema bem seguro, é o que protege bem termicamente dentro do que a gente tem disponível, né? Lá você tem uma situação de ventos extremos, furacões, muitos lugares terremotos. Para terremoto ele é muito rígido, ele vai romper, ele vai ajudar a implodir, praticamente a ser demolida, autodemolida, né?
E em vendavais também, de remover estruturas e ela vinha prejudicar. Então, o material leve, nesse caso, para eles lá, é o que traz a estabilidade estrutural. Então, assim, todo o sistema lá tem que ser muito bem pensado. O nosso também, a gente está um pouco atrás disso, porque a gente ficou muito apegado ao convencional, Sim. ao que vem vindo, né? Como a gente não tem essa... Você recomenda hoje, por exemplo, vou construir hoje, na tua cabeça, com o teu entendimento, que você, na verdade, está sempre um pouco à frente do tempo, né? Pelo menos a gente percebe isso no dia a dia. Você recomendaria hoje casas sem laje? Eu tenho feito muitas e muitas, e eu sou um dos maiores defensores da não laje, né? Porque... Diminui muito o custo também, né? A gente vai falar de custo, tempo, né? Que você tem a aplicação, secagem, escoragem, né? Manutenção do imóvel depois de pronto. Exato. Você limita estruturalmente, que você gera uma carga muito grande em cima das alvenarias. Para casa de uma reforma, como a gente vem vindo aí, casas de 40 anos, a pessoa quer reformar, você fica limitado. Muitas vezes você vai para demolição por essa questão, principalmente da laje, né? Custo, hoje todas as residências, comércios, a gente tem aplicações de forros, de gesso, N materiais, gesso cartonado. Hoje a gente está em alta teto vinílico, que é PVC vinílico, a gente tem tetos acústicos, forros, né? Acústico. Então, assim, praticamente todo imóvel hoje ele é forrado de algum material. Sim. Então você não tem mais uma lógica de ter essa laje lá. Às vezes até põe a laje e embaixo faz um rebaixo de gesso, né? Isso. Quer dizer... Na verdade, os imóveis hoje não mostram laje. Por mais que ele tenha laje, ele não é apresentado. Então, assim, eu vejo como um material desperdiçado entre forro, cobertura, sim, e forro, né? Hoje a gente tem telhas eficientes, né? A gente veio a proposta sem a laje, porque a gente tem telhas maravilhosas hoje, com tecnologia, né? Telhas térmicas, com acústicas integrada, né? Que a gente consegue, com a estrutura metálica, ter grandes vãos, não ter apoio, e a gente criar coberturas totalmente individuais das paredes, né? Então a gente consegue uma plasticidade na parede para ser removida no futuro. A gente tem essa telha que ajuda muito na térmica e temos o forro. Então a necessidade da laje praticamente foi extinta. E você acredita que o pessoal pode romper com esse preconceito aqui na nossa região? Pode e vai romper. Eu fui praticamente o que foi contra a maré nesse sentido, sim, né? Das sim, estruturas metálicas em garagem, né? Extinguindo laje e vigas de concreto, fazendo garagens de metais praticamente, né? E venho fazendo cada vez mais, removendo as lajes. Tem clientes que ainda têm um certo preconceito, mas depois de toda essa explicação, desse consentimento, muitos vão com essa ideia. Então, assim, cara, vamos a imobiliária Pereira já cansou de vender imóveis nossos sem laje. Demais, né? Demais. E assim, uma parte da minha casa não tem. Exato, a sua não tem. E assim, 90% dos nossos projetos hoje, ele é misto. Tem momentos que tem laje, tem momentos que não. Entendi. A gente analisa até onde é viável ou não, né? Que na minha concepção se acaba em pouco tempo. A gente vem preservando em poucos espaços, dependendo do vão, ele é curto, a gente aproveita de uma forma, né? A laje como um apoio, né? Ô Gui, será que a gente não pode, de repente, num próximo programa, numa próxima gravação, fazer uma visita em algum imóvel que você está fazendo e mostrar isso na prática, como que funciona? A gente pode ir no meu escritório. Eu estou construindo a nova sede e nosso escritório não tem laje. Ele tem um trecho de laje, um dos cômodos, que foi feito para estética. Eu usei a laje em função da estética da fachada, né? Eu tive que usar em função ao que eu queria propor na fachada. Mas os outros 80% são sem laje. Vamos apresentar isso para o nosso pessoal? Uma telha mais tecnológica que eu encontrei. Eu acho espetacular, cara. Vamos apresentar isso para o pessoal. Legal. E para que eles também tenham acesso, né, cara? Assim, porque às vezes fica aquela coisa da tradição, do preconceito. Assim, mas não tem... Cara... Por exemplo, sobre coberturas aparentes. Vem muito cliente me perguntando: Guilherme, você usa tudo telhado embutido, né? Isso não é ruim? Isso não dá problema?
E aí onde a gente vem também com o consentimento, que toda cobertura ela é feita para cobrir o imóvel. Não importa se ela é telha de barro, concreto, fibrocimento, metal, tá? Desde que seja projetada e bem feita, ela funciona. Ela é feita para cobrir, tá? Então, assim, hoje a gente tem muitos sistemas... O que importa é a funcionalidade do negócio. E a gente tem mão de obra bem executada. Esse é o X. Essa parte é mais difícil, né? Que é a deficiência hoje. Ah, meu Deus. Mas assim, por exemplo, no nosso caso, a gente faz indicações. Eu tenho serralheiros que vêm trabalhando com a gente, que estão totalmente já conectados ao nosso. Então, eles sabem o tipo de calha, que forma que a gente faz, né? E com a orientação e mais toda a carga de conhecimento deles, a gente consegue fazer isso muito bem feito. E hoje, em cima do telhado, você tem placa fotovoltaica, aquecimento de água, né? Muitas vezes aquecimento de piscina. Então, todo o telhado hoje ele é tomado por placas, né? E isso, para quem tem um telhado aparente, um telhado convencional, fica todo exposto. Muitas vezes você não consegue aproveitar todo o telhado, fica aparecendo para a rua. Então, hoje não tem mais muito o que se fazer. É um caminho meio que sem volta. É um caminho né? sem volta. Isso aí vai acontecer mesmo, né? Isso. Gui, eu acho que é legal. Vamos voltar a falar sobre outros tipos de tendência também, que a gente vai identificando. Exato. Por hora, vamos convidar o nosso pessoal que está acompanhando a gente para poder estar com a gente na próxima numa visita técnica dentro do teu escritório. Exato. Vamos fazer Pode ser? essa visita. Perfeito. É isso aí? Eu explico um pouco de cada detalhe. Vamos para a próxima? Vamos. Obrigado, meu irmão. Grande abraço. Tamo junto. Obrigado, Du. Valeu. Seguinte, pessoal, não deixa de seguir o escritório do Guilherme Melhado. Qual que é o teu Instagram? Instagram Guilherme_Melhado. Da Nayara? Nayara_Pavan. Do Audrey? Audrey.Julião. Não deixem de seguir esses perfis no Instagram. Fique por dentro de tudo, gente. Quer falar? A gente tem um do Facebook também, é Melhado e Julião Arquitetura. Tem bastante Esse é o nome do escritório, né? Exato. Especificamente. E lá a gente posta a casa, todos os itens da casa, então você tem residências por completo lá para visualizar. Espetacular. Não deixe de se inscrever no canal, se puder, aciona o sininho aí para estar recebendo as notificações e vamos para a próxima, pessoal. Grande abraço. É nóis.